Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte pós-carnaval. Estamos aí, a folia ficou para lá e agora efetivamente começa o ano de 2014. Daqui a pouquinho vai parar de novo porque vem Copa do Mundo, aí daqui a pouquinho para de novo porque vem eleição. Ou seja, 2014 vai embora e aí você nem viu ele passando. Bom, vou começar então falando de Atlético e Guarani, que jogam pelo Campeonato Mineiro no próximo domingo, às 16 horas no Farião. No último jogo, o Atlético venceu a Caldense pelo placar de 2-0. E o Cruzeiro joga contra o Tupi, às 18 horas e 30 minutos, também, nesse caso, no Mineirão, e também venceu o Cruzeiro no último jogo, venceu o Nacional de Muriaé pelo placar de 4-1. O campeonato está do mesmo jeito, né? O campeonato mineiro está do mesmo jeito, como a gente sempre fala, né, Dito? Passa ano, é Cruzeiro e Atlético sempre. Rogério Carlos, eu acho que as coisas estão se encaminhando para acontecer como de novo, de costume, né? De novo. Né? Embora nesse momento aí o Atlético não esteja no nível que, infelizmente, não está no nível que o Cruzeiro está. Acho que o Cruzeiro, inegavelmente, tem um plantel muito mais montadinho, qualificado. O Atlético vem cheio de problemas, de contusões, né? O elenco não está nessas coisas e o time demorou um pouco para engrenar. Não vou nem dizer que já aconteceu, que já conseguiu isso não, mas pelo menos saiu daquela situação horrorosa, né? Perdeu 2 partidas aí inexplicavelmente. É verdade. E agora, né, Bolota, vem aí o Campeonato Mineiro, é um campeonato sem graça, né? Você que jogou o Campeonato Paulista e a gente vê os grandes, até o Corinthians correndo o risco de não classificar na chave dele, é muito diferente do Campeonato Mineiro, que é essa mesmice, né, Bolota? Muito, Rogério Carlos, é muito fraco falar assim. É fraco, só né? dá os dois. O time do interior não sobressai. Eu acho que isso é falta de investimento. Viu? Eu também acho. Lá em São Paulo você vê que tem mais de 6 divisões. 6 divisões. E lá é pedreira. Todo mundo investe lá, todo mundo ajuda, mas Minas, você já sabe que é só esses 2 times. Você vê mesmo o Corinthians, que você falou, não está arriscado em classificar. Você vê o São Paulo perdendo com os times pequenos. O Palmeiras perdendo. Então por aí você tira. Porque o time lá, o campeonato lá é muito competitivo hoje. É verdade, e o Campeonato Mineiro realmente não está lá essas coisas. Meu amigo Marimbondo, mas o Cruzeiro está fazendo a parte dele, né? Como grande o Atlético, que é que nem aquela história do bebo. Se você bater no bebo, você não fez mais que sua obrigação. Agora, quando você apanha do bebo, mas rapaz, você apanhou do bebo, aí não dá, né, Marinho? Com certeza, Rogério. E o Cruzeiro, apesar que, como vocês mesmos frisaram aí, né? Jogou contra o Nacional, né? E o que eu vi foi um time reserva do Cruzeiro, muito veloz, você está entendendo? Assim, que é um time assim que mais na frente, daqui 1 ano e pouco, 2 anos, que vai dar um certo trabalho. Você está entendendo? E o time do Cruzeiro, mas o Campeonato Mineiro em si, como vocês mesmos acabaram de falar, né? Só dá Cruzeiro e Atlético. Complicado. Eu acho que está bem ligado à condição do Estado. O Estado de São Paulo, economicamente, a gente não pode fazer comparação, né? Eu acho que o de São Paulo, o do Rio é um mineiro melhorado, porque lá não são só 2, são 4, né? Mas saiu desses 4 aí também. Gaúcha, a mesma coisa. O Gaúcha, a mesma coisa. São Paulo realmente é diferente. É verdade. E o Campeonato Mineiro, então, passado ali para o Atlético Cruzeiro também já pensam aí na Libertadores, nos jogos no meio de semana. Do Atlético e do Cruzeiro pela Taça Libertadores das Américas. Bom, nós vamos aqui começar então a falar com o meu amigo Dito, uma vez que no próximo domingo tem a estreia do Industrial com a volta do Rio do Bolota. Meu amigo Edilson, o contrato está aqui, foi assinado pelo meu amigo Bolota. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que tem nesse contrato, o que foi assinado. Bolota está deixando a arbitragem do 33 para jogar no Industrial e daqui a pouquinho a gente vai estar falando com o Bolota. Mas, para nossa surpresa e para muitas pessoas, né, o Santo Antônio tradicional, um dos fundadores das VEP, junto com o Viracopos, do meu amigo Leodoro, né, do meu amigo Josival Alves, o grande, saudoso Leodoro, que junto com o Santo Antônio fundaram aí as VEP. E agora a gente é pego de surpresa, presidente, com a não participação do Santo Antônio no Campeonato 33. Por que dessa decisão, presidente? Rogério Carlos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para fazer esse esclarecimento. Gostaria de comunicar isso, trazer esse público para a torcida do Santo Antônio, para muitas pessoas que talvez ainda não saibam, né?
Mas o Santo Antônio, Rogério, nesse ano vai completar 35 anos de existência. A gente se orgulha muito dessa história, né? A gente teve esses dias fazendo o balanço, fazendo uma reunião, eu com os outros membros da diretoria, a gente esteve se lembrando. A gente nunca viu na história de Pirapora um time de futebol com uma longevidade dessa. Serão 35 anos agora e a gente se orgulha e brinca muito, que tem uma taça com muitos troféus e a gente diz que normalmente o Santo Antônio participa de qualquer coisa que tiver campeonato de curta distância, o Santo Antônio está lá. Então a gente se orgulhou muito dessa história, mas agora a gente se deparou com a situação, Rogério Carlos, que assim, não foi totalmente surpresa, né? Mas a gente já vinha tendo alguns probleminhas. Eu acho que o que aconteceu com o Santo Antônio é uma soma de alguns fatores, de algumas coisas aí, né, que foram se acumulando, foram se juntando aí, e de repente a gente participou da reunião para a organização do 33, eu pessoalmente estive lá com meu amigo Josival Alves, assim, que eu até queria aproveitar aqui, já antecipar um pouquinho a sessão de abraço, me desculpa, eu já fiquei em falta de outras vezes, mas Josival Alves é um guerreiro do nosso futebol, uma hora ele está como narrador dos nossos jogos amador, outra hora ele é cartola, outra hora ele é atleta do 33, e junto com ele a pessoa para quem eu fiquei devendo um abraço, outra vez estive aqui, que é a Dona Luzia, nossa grande amiga Dona Luzia Alves de Lima, que está lá acompanhando esse programa. Então, Rogério, nós viemos essa situação, nós tínhamos um diretor técnico no time que todos os anos colocava o time do 33 em campo, que era o nosso amigo Keu, e que dessa vez justamente o meu amigo Josival Alves puxou o meu tapete e me levou o Keu para lá. Então começou por aí. E aí, Rogério, foram aflorando umas outras questões do Santo Antônio que a gente acabou um pouquinho sendo pego de surpresa. Eu corri muito atrás de colocar o time no campeonato. Peço desculpa para os outros presidentes, para as pessoas com quem a gente organizou e fez lá a reunião do 33, mas a gente está aqui dizendo que não faltou empenho, nós tentamos muito, Rogério Carlos, colocar a equipe do Santo Antônio no 33, mas infelizmente não deu. Não deu por motivos, como eu estava dizendo, que foram se somando e de repente, olha, acho que esses 35 anos que tanto nos envaidecem, também são o motivo para um cansaço, para a turma estar ficando meio cansada. Está muito difícil, Rogério Carlos, você montar time hoje para participar desse campeonato. E fazer um campeonato desse, participar do campeonato desse, eu sozinho não tem como, né? Não tem como, Rogério, sabe? A gente deparou de repente com uns problemas que não são exclusividade do 33 não, sabe, Rogério? Nós temos essa mesma dificuldade tivemos essa mesma dificuldade quando quisemos montar o cinquentão no final do ano passado, e eu sinceramente tenho que te falar que estou pessimista com relação ao amador. É mesmo, presidente? Corremos o risco de não ter o Santo Antônio Nós já tivemos reunião, a primeira reunião após a eleição aí da diretoria da nossa liga. Doutor Tiago, um abraço, doutor Tiago, está em Belo Horizonte, provavelmente hoje se submetendo a uma cirurgia, tá certo? Nós ainda não temos mais informações, mas talvez esteja fazendo uma cirurgia hoje, e nós precisamos nos reunir na volta dele para poder ter uma conversa definitiva. Nós corremos sim um risco, Rogério Carlos. Eu não sei se a gente teria esse tempinho aqui, mas assim, o Santo Antônio teve uma situação muito desgastante no final, nos jogos finais contra o Clube do Remo, no campeonato de 2013. Então, a minha última conversa com o Celso, que era o técnico, foi no seguinte sentido: eu fui procurá-lo para saber dele se ainda havia interesse, porque o grupo com o qual o Santo Antônio estava numa parceria era o mesmo grupo remanescente do seu Celso, pai do Celcinho, que assim que faleceu, ficou sob responsabilidade do Celcinho a continuidade da parceria. E nós fizemos isso aí, mas acho que parece que uns 2 campeonatos, né? Deve ter uns 3 anos, acho que uns 2 anos que o Celso faleceu. Nós fizemos aí, parece que mais o campeonato de 2012 e 2013, já sob o comando de Celcinho. Mas agora, numa conversa com ele, ele me falou assim: olha, Dito, eu não tenho condição, não poderei mais mexer com o futebol amador agora em 2014, por problemas pessoais, problema de família, 2 filhinhos recém-nascidos, gêmeos, né, 2 menininhos muito, né,
Dois filhinhos. E aí ele me falou que, além disso, houve uma mudança no horário de trabalho na fábrica, que ele definitivamente não terá condição de mexer com o futebol amador em 2014. Aí fica realmente complicado, presidente. A gente vai falar muito mais sobre isso e também com o meu amigo Bolota, já que ele está falando de 33, ele que agora, né, voltou aí para ser o artilheiro dessa competição. Fique de olho. Bolota está de volta, mas ele vai falar daqui a pouquinho no programa Show do Esporte. Sai daí não.